Olá, pessoal! Que ótimo estar aqui com vocês. E como eu prometi, nós começaremos a fazer esse trabalho, que são as 5 feridas básicas. Elas se desenvolvem na nossa primeira infância. E depois a maioria é só uma consequência, como se fosse uma derivação dessas 5 básicas. Então, quando nós conseguimos identificar a fundo as nossas feridas, conseguimos fazer o trabalho de libertação, de perdão, de realmente limpar tudo isso, aí ela começa a trabalhar como se fosse um efeito dominó, liberando vários outros sentimentos que vocês têm, que foram derivados dessas primeiras feridas e com certeza espelhando no seu momento do agora, repercutindo no seu agora. Por exemplo, hoje um adulto que tem muita dependência, é muito dependente das pessoas, às vezes do relacionamento, às vezes dos filhos, às vezes dos colegas de trabalho, e muitas vezes dificilmente até consegue fazer coisas sozinho. A tendência de uma pessoa com esse tipo hoje de comportamento é porque na primeira infância ela tem feridas de abandono. Olha que interessante. Então, muitas vezes a gente fica trabalhando aqui no agora, a dependência dela, a autoestima, mas enquanto não for identificada essa primeira ferida lá na infância, a gente não consegue essa cura total. Esse trabalho é de uma filósofa canadense chamada Lise, eu acho que é Bourbeau, porque eu não sei francês, ok? Também tem trabalho do Freud e também tem trabalho do William Hay. Então são pesquisadores que fizeram esse trabalho e, como eu disse, ao longo dos anos eu usei muito, principalmente com as pessoas que passaram em atendimento comigo, e nós tivemos assim resultados incríveis. Eu vou compartilhar então hoje com vocês, nós vamos começar a introduzir esse assunto, lembrando, geralmente uma pessoa que teve uma ferida de abandono, depois ela vai usar um comportamento de dependência na fase adulta, mas às vezes, por exemplo, ela pode ter sido abandonada pela mãe quando ela era criança, só que para ela entendeu aquilo lá como uma traição e não como um abandono, entendeu? Daí o comportamento que ela vai acabar desenvolvendo na fase adulta é de controladora. Então é interessante vocês também prestarem atenção nisso, porque não é 100%, ok? Outra coisa, geralmente as pessoas têm um percentual de mais de uma e um pouco menos da outra. Às vezes vocês têm 2, 3 feridas. 5 é muito difícil, quem tem as 5 feridas e forte, ok? É difícil a gente ter. Outra coisa também interessante desse trabalho é que, além de nós explicarmos as tendências e tudo mais, eles dão algumas características físicas que, por exemplo, o dependente, o controlador, o rígido acaba tendo, porque isso até reflete no nosso corpo. E quando você cura essa ferida, que geralmente foram causadas na primeira infância, até mesmo a sua parte física começa a mudar. Olha que interessante. Eu, na verdade, eu vi isso pessoalmente. Então, só para a gente entender, eu fiz uma tabelinha para ficar mais fácil para todo mundo. Então, geralmente, eu coloquei a ferida e depois eu coloquei máscara. Máscara porque, na verdade, acaba sendo um comportamento que o ego acaba usando para evitar aquela ferida. Por exemplo, quando nós nos sentimos rejeitados na nossa primeira infância, há uma tendência de nós adotarmos um comportamento, que aqui nós vamos chamar de máscara, principalmente para vocês lembrarem que isto é provisório, isso não é vocês. A partir do momento que eu entendo a causa raiz, eu faço todo o processo de liberação, de perdão e tudo mais, essa máscara, ela cai. E aí, cada vez mais, nós vamos voltando para a nossa essência, para o nosso verdadeiro eu. Tomem cuidado
porque nós falaremos das feridas e não é saudável vocês ficarem hasteando a bandeira e ficar falando, eu sou abandonada, ou eu sou rejeitada, ou eu sou muito humilhada, ou eu fui muito humilhada. Tentem observar o que vai ser passado aqui, mas com um olhar de observador, e anotem, se possível, as percepções, ok? E se vocês tiverem que olhar para aquilo, até olhem assim, sim, eu tive ou tenho uma tendência a ser rejeitada, mas estou liberando isso, estou tratando. O que vocês podem começar a fazer a partir do momento que vocês identificarem algumas das coisas que eu vou explicando? Então, eu vou explicar da rejeição. Geralmente, vocês vão identificar as pessoas que vocês sentiram rejeição e tudo mais. Vocês já podem começar a trabalhar a EFT, ok? Bom, eu acho que eu expliquei. Outra coisa que eu preciso explicar. Naquele resuminho, eu usei o termo escapista. Muitas pessoas não sabem o que é um escapista, porque hoje nós falaremos principalmente disso, de rejeição que acaba gerando um comportamento ou uma máscara de escapista. Escapista é a pessoa que tem uma tendência a fugir. Geralmente, a pessoa que foi muito rejeitada na infância, ela tem uma tendência a fugir dos relacionamentos, a fugir dos problemas, a fugir das situações. Então, quando a situação, principalmente envolvendo os sentimentos, ela foge, ela faz de tudo para evitar, ok? Esse termo da rejeição é um trabalho muito longo. Eu acredito assim que a maioria de nós tem rejeição. Por quê? Quando nós fazemos até hipnose, trabalhos de regressão, a gente percebe que a maioria de nós carrega esse sentimento de rejeição já na barriga da nossa mãe. Por quê? A maioria das mães, quando souberam que estavam grávidas, principalmente de nós, dessa geração, muitas das vezes elas não estavam planejando. Então, muitas vezes, o primeiro sentimento, sim, era justamente, de medo, de rejeição, ou tipo assim, nossa, mais um, e agora, como eu vou fazer? E todos esses registros ficam já no feto, na criança, então nós vamos trazendo estes sentimentos para a nossa vida. De novo, algumas pessoas desenvolvem num grau muito extremo, que atrapalha hoje a vida delas, impedindo até mesmo delas terem relacionamentos saudáveis e equilibrados. Outras pessoas têm um nível menorzinho, mas ainda está lá. E como eu falei, principalmente com a EFT, outras técnicas que tem, vocês podem começar a liberar. Outra coisa que também as pessoas me perguntam sempre, nossa, quando eu fiquei grávida, eu também não queria. Eu passei esse sentimento para o meu filho? É provável. Alguns sentimentos você deve ter passado, mas como eu expliquei aqui, às vezes você fez isso e ele pode ter entendido isso como uma traição, como uma injustiça, ok? Bom, mas o importante é você já começando a se liberar, vocês já vão começar a sentir bastante melhora nos seus relacionamentos, no seu ambiente. É como assim, se vendas começassem a sair dos nossos olhos. Porque muitas vezes, todo mundo sabe que quando tem as feridas, e principalmente as pessoas que estão de fora, às vezes, por exemplo, como eu falei, né, a mãe fala, eu tenho que trabalhar. E muitas vezes um filho já começa a chorar ou a reclamar e falar, você não gosta de mim, você sempre me abandona, onde já se viu você fazer isso de novo? Um outro filho pode começar a dar risada do drama daquele outro, porque perante o ponto de vista dele é um drama, e um outro ainda pode se sentir traído e ficar lá quietinho no canto dele, achando, minha mãe acha dinheiro mais importante do que eu, minha mãe sai para trabalhar e me deixa sozinho. Então entendam, todas as experiências elas acabam ficando marcadas no nosso corpo
devido pelas percepções que nós temos do mundo e nem sempre elas são corretas. Aliás, na maioria das vezes elas não são corretas, porque nós estamos usando o filtro do nosso ego. Só quando nós limparmos bastante essas historinhas que nós conseguimos sentir um pouco mais o mundo. E principalmente por causa dessas feridas, elas acabam impedindo que a gente interaja realmente com uma realidade, vamos dizer, maior. Porque às vezes a pessoa fala A e por causa da sua ferida você vai entender Z. E aí isso acaba gerando aquelas discussões intermináveis. A pessoa, não, mas eu não falei isso, mas eu não fiz isso. Só que daí é a ferida da pessoa que está reagindo. De novo, pela minha experiência, principalmente tratando essas 5 feridas básicas, vocês vão conseguir resolver muitas coisas da vida de vocês, mas muitas mesmo. Porque a maioria dos nossos traumas, problemas hoje no trabalho, de relacionamento, em família, com filhos, são por causa das feridas. Porque vocês estão falando com as pessoas através das suas feridas e elas, por sua vez, com a ferida delas. E isso sempre causa muita confusão. Bom, então vamos lá. Vamos começar a explicar a criação das feridas e das máscaras. Lembrando que as máscaras são o comportamento que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, mas não somos nós na realidade, ok? Como eu falei, muitas vezes vocês podem pensar que vocês são rígidas, controladoras, justamente as dependentes, mas isso na verdade é a máscara. Isso não são vocês. Olha que alívio! Bom, vamos explicar um pouco sobre a criança, tá? A criança, quando ela nasce, ela sabe que a razão de estar encarnando é ser ela mesma. A alma escolhe precisamente a família, o ambiente que vai nascer, que não há vítimas, não é acaso, é tudo detalhadamente planejado. Todos nós temos a mesma missão nesse planeta: viver experiências até consegui-las, aceitá-las e nos amar através delas. Principalmente quando eu consigo olhar todas as experiências que eu estou tendo no mundo e transmutá-las. Aí vocês estão dando esse passo. Se uma experiência é vivida na não aceitação, que é hoje a situação da maioria das pessoas do planeta, que nós vivemos a maior parte da nossa vida revoltados, geralmente em meio de julgamento, culpa, medo ou remorso, a pessoa atrai para si, de modo constante, circunstâncias, indivíduos que fazem reviver essa experiência. Estamos sempre falando isso aqui, não é verdade? Alguns não apenas vivenciam o mesmo tipo de acontecimento várias vezes ao longo da vida, como podem reencarnar uma ou muitas vezes, a fim de aceitá-la completamente. Já pensou que situação, gente? Ter várias e várias vidas de rejeição? Por favor, vamos liberar isso agora. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela, ok? Trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender. Devemos, com certeza, aprender a reconhecer o que nos é benéfico e o que não é. E a única maneira de conseguirmos isso é nos tornando conscientes dos efeitos de tal experiência. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos acarreta consequências. Quando uma pessoa se dá conta das consequências danosas provocadas por determinada experiência, ela deveria, ao invés de recriminar ou querer mal aquela pessoa que fez, aprender a aceitar ter escolhido, ainda que inconsciente, viver aquilo e perceber que não era algo bom para si. É assim que vivemos uma experiência na aceitação. Mas
é importante lembrar que mesmo quando vocês falam, eu não quero viver mais isso, tudo pode voltar a acontecer. Dê-se também o direito de repetir várias vezes o mesmo erro ou reviver um fato desagradável antes de conseguir reunir a vontade e a coragem necessária para se transformar. Enquanto vocês não se transformam, não liberam, não perdoam, isso continua acontecendo. E por que nós não compreendemos as coisas logo de cara? Por causa do ego, que é alimentado pelas nossas crenças. Todos nós cultivamos inúmeras crenças que nos impedem de ser o que nós queremos ser. Quando essas crenças ou maneiras de pensar nos prejudicam, nós tentamos ocultá-las. E nós ocultamos tanto que chegamos a acreditar que elas nem mais existem. Outra artimanha do ego. Ficar quites com elas, então, exige que nós encarnemos, voltamos aqui para essa experiência várias e várias vezes. E somente quando os nossos corpos mental, emocional, físico estiverem em sintonia com o nosso Deus interior, que é a nossa centelha divina, a nossa alma, é que será totalmente feliz. E para nós conseguirmos entrar em sintonia, é preciso reconhecer, identificar, liberar, transmutar, perdoar, ok? Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Esta, sendo imortal, retorna incessantemente e com grande bagagem acumulada. Antes de nascer, nós decidimos o que queremos saudar durante essa próxima existência. Mas essa decisão e tudo que acumulamos no passado não são gravados em nossa memória consciente. É apenas ao longo da nossa existência que nós nos tornamos gradualmente conscientes do nosso plano de vida e o que nós estamos aqui equilibrando, liberando, transmutando. Quais são as coisas que nós escolhemos ter finalmente no nosso corpo energético? Bom, quando nós falamos aqui de uma situação para ser equilibrada, eu estou me referindo principalmente às coisas que nós não aceitamos, ok? Porque tudo que eu não aceito, lembra, a gente cria resistência e acaba potencializando. É isso que nós estamos aprendendo com o mundo de frequência, de energia. E também há uma outra pegadinha aqui. Há uma diferença entre aceitar uma experiência e aceitar a si mesmo. Muitas vezes nós percebemos também quando nós vamos fazer o tratamento de liberação, as pessoas não conseguem ir adiante. E você vai identificar, ela identificou a emoção corretamente, ela fez o trabalho, mas ela ainda está apresentando. Por que isso acontece? Outra pegadinha do nosso ego. Vou dar um exemplo. Vamos supor, muitas vezes vocês tiveram uma infância em que vocês brigavam muito com o seu pai, vamos pegar o pai de exemplo, principalmente porque ele não te aceitava. Então você sentia a rejeição ou abandono. E por ele não te aceitar, ou você ter essa sensação de abandono, você tinha muita raiva, na verdade até mesmo ódio. E muitas vezes você pode até ter desejado que seu pai morresse, ou que você tivesse nascido numa outra família, ou ainda que a sua mãe se separasse dele, enfim, infinitas coisas. Quando nós vamos verificar, depois desse trabalho de liberação energética, nós percebemos que a pessoa fez todo o trabalho de liberação da emoção, ela fez o trabalho de perdão com o pai. Mas sabe o que ela não fez? O trabalho de auto-perdão. A maioria das pessoas não se perdoa. Elas conseguem perdoar a outra pessoa, mas no caso, vamos pegar esse que eu acabei de dar, a pessoa não se perdoa depois de ter sentido tanto ódio pelo pai.
porque ela acha aquilo absurdo, horrível, e por ela ter tido mais instrução, ela não deveria ter odiado o pai daquela maneira. Então prestem muita atenção quando vocês forem fazer o processo, que tem que ter essa finalização. Vocês têm que ir para vocês e vocês se perdoarem por terem sentido essas emoções, principalmente relacionadas a pai e mãe, ok? Senão o processo não finaliza, ele também continua acontecendo. Não se deixem levar pelo ego também, né? Que costuma, por todos os meios, fazer crer que nós resolvemos a situação. Muitas vezes a gente fala, mas eu compreendo que tenha sido assim. Apenas para a gente não precisar olhar para si mesmo e nos perdoar. O nosso ego, desta forma, também tenta encontrar mais uma maneira de se esquivar das situações desagradáveis. Às vezes, aliás, muitas vezes, né, nós aceitamos a situação ou uma pessoa sem termos nos perdoado ou até mesmo permitido odiar aquela pessoa. Isto se chama aceitar somente a experiência. Então vamos repetir mais uma vez. É muito importante é importante fazer a diferença entre a aceitação da experiência e a aceitação de si mesmo, por ter tido aqueles sentimentos durante aquele processo, ok? Esta última geralmente é mais difícil de ser feita, porque o ego recusa-se a admitir que todas as experiências penosas que nós vivemos têm como um objetivo de nos mostrar que agimos da mesma maneira com os nossos semelhantes. Você já reparou que muitas vezes quando você acusa alguém de alguma coisa, este mesmo te acusa também dessa coisa? Então, às vezes você vai discutir com uma pessoa, você fala, você está sendo muito intolerante, inflexível. Daí a pessoa fala, não, você que está sendo intolerante e inflexível. Às vezes ainda você fica discutindo sobre assuntos, falando assim, não, porque você é muito ciumento, você não percebe as minhas necessidades. Da outra pessoa fala, não, porque você é muito ciumento e você não percebe as minhas necessidades. É tudo o nosso ego. Por isso que é muito importante a gente aprender a se conhecer e aceitar, sem julgamento. Quanto mais vocês conseguirem olhar para vocês e sem falar, nossa, que horrível, eu tenho esse sentimento, melhor, mais a gente consegue o processo de liberação. Só depende de vocês tornarem-se donos, né, da sua vida e tomar as rédeas. Mas, para tudo isso, precisa de uma boa dose de coragem, pois inevitavelmente nós tocaremos em velhas feridas que podem doer muito, sobretudo se nós arrastamos por muitas vidas. E quanto mais você sofre por uma situação ou de uma pessoa específica, mais antigo é o problema, tá? Isso aqui também fica uma outra dica. Geralmente, o nosso, como a gente estava falando, né? Nossa centelha divina, nosso Deus interior, ele vai atrair para nossa alma uma família e um ambiente que você precisará em sua próxima vida. Essa atração magnética e esses objetivos são determinados, de um lado, pelo que você ainda não conseguiu viver no amor e na aceitação em suas vidas anteriores. E de outro, pelo o que os seus futuros pais terão de resolver por intermédio de uma criança como você. E é por isso que explica por que os pais e filhos geralmente têm as mesmas feridas para curar. Vocês vão também perceber que isso é uma tendência. E depois vocês vão conseguir até mesmo perdoar muito mais facilmente os seus pais, quando vocês perceberem que, na verdade, eles sofreram tanto ou mais que vocês. Porque, na verdade, eles também estavam vivendo através das suas feridas. E hoje, vocês aqui, fazendo esse processo, vocês vão conseguir quebrar esse ciclo de toda uma ancestralidade, muitas vezes. Olha que lindo que é esse processo. Quando nós nascemos, nós não temos mais consciência de tudo que aconteceu e que principalmente se concentra nas necessidades da sua alma.
que espera que você aceite seus defeitos, conquistas, fraquezas, desejos, personalidades. Todos nós temos necessidades. Entretanto, pouco depois do nascimento, nós começamos a perceber que quando nós ousamos ser nós mesmos, nós perturbamos muito os adultos, ou ainda aquelas pessoas que estão próximas de nós. Aí, nós acabamos deduzindo que ser natural não é direito, não é correto. E essa descoberta é dolorosa e provoca muitos acessos de raiva, principalmente na criança. Esses acessos se tornam tão frequentes que passamos a achar que são normais. São muitas vezes rotulados como crises da infância, né? Ou mais tarde crises de adolescente. A criança, ela age com naturalidade. Só quando ela não consegue ser natural, que geralmente ela tem esse tipo de comportamento. Infelizmente, crianças assim quase não existem. Eu vou explicar aqui rapidamente, para vocês entenderem. Geralmente tem 4 fases da criança. Geralmente ela tem a primeira fase, que é a alegria de saber dela mesma, que é bem novinha, quando ela consegue entender que ela tem um corpo, que ela consegue andar, que ela consegue comer. Geralmente essa é a primeira fase da sua existência. Depois, ela começa a conhecer a dor de não ter o direito de agir assim, que geralmente é a segunda fase, que geralmente é quando os pais começam a corrigir o comportamento dela. E depois vem o período de crise e revolta, que geralmente é a terceira fase. Geralmente, para tentar diminuir essa dor, a criança acaba se resignando e acaba criando uma nova personalidade, tornando-se o que os outros adultos querem que ela seja. Algumas pessoas permanecem paralisadas na terceira fase a vida inteira, que é aquela fase da crise e da revolta. Elas não conseguem nem mesmo ir para a quarta fase. Por isso que elas acabam vivendo continuamente revoltadas ou em crise, ok? Durante essa quarta fase é que nós criamos várias máscaras, diversas personalidades, que servem para nos proteger desses sentimentos vividos geralmente na nossa segunda fase. As 5 máscaras ou comportamentos que nós criamos correspondem às 5 feridas básicas vividas pelo ser humano. Elas estão em ordem cronológica. Geralmente a primeira que nós acabamos entrando em contato é a rejeição, depois o abandono, depois a humilhação, traição e geralmente depois a injustiça, ok? Bom, o uso dessas máscaras, desse comportamento, principalmente porque nós estamos tentando esconder de nós mesmos ou dos outros aquilo que ainda nós não equilibramos, aquilo que nós ainda não transmutamos. Esta atitude, na verdade, é até uma forma de traição, né? Bem, as máscaras, lembrando, vou falar aqui rapidamente. Então, a rejeição, geralmente a gente acaba usando um comportamento ou uma máscara de escapista, né? Aquela pessoa que está sempre fugindo. A pessoa que foi abandonada geralmente se sentiu, não é que ela foi, desculpe, se sentiu abandonada, ela acaba tendo uma tendência a ser dependente. A humilhação acaba gerando masoquismo, traição controladora, injustiça, uma pessoa rígida. Outra coisa que as pessoas muito me perguntam também, qual a diferença de rejeição e de abandono? Rejeição é bem forte, tipo assim, quando, não, eu não suporto ficar perto de você, sai daqui, não me enche o saco. E geralmente a rejeição é com a pessoa. Geralmente o abandono, ele já tem relação a tipo assim, eu vou te abandonar para fazer uma outra coisa, ou para ficar com alguém, ou para fazer algo. Então é mais assim, eu não posso ficar com você, ok? Geralmente nós sentimos rejeição pela pessoa do mesmo sexo que nós. Por exemplo, se vocês são mulheres, geralmente o sentimento despertado pela sua mãe vai ser de rejeição. E se foi
E depois, se você teve algo parecido com o pai, geralmente é abandono, já não é tanto rejeição. A importância da máscara, né, do comportamento, vai ser sempre proporcional à sua ferida, a intensidade dela. Uma máscara representa um tipo de pessoa com um caráter que lhe é próprio, pois numerosas crenças serão desenvolvidas e influenciarão a atitude interior e os comportamentos dessa pessoa. Quanto mais grave a ferida, mais frequente o sofrimento causado por ela, o que obrigará a pessoa a vestir sua máscara mais e mais. Uma loucura, não? Tem uma historinha aqui que eu acho também bem interessante para vocês também entenderem como que é. É uma metáfora que ilustra a maneira como a ferida e a máscara estão muito ligadas. A ferida interior pode ser comparada a uma ferida física, como, por exemplo, um ferimento que você tem na mão há muito tempo, mas você ignora e não tratou direito, preferindo usar, muitas vezes, uma luva de proteção, principalmente para você também não ver que está ferido e na tentativa de proteger você um pouquinho. Digamos também que esse ferimento doa muito toda vez que alguém toca na sua mão, mesmo ela estando protegida pela luva. Bem, quando alguém segura sua mão com amor, né, muitas vezes para te cumprimentar, aí você grita, ai, você está me machucando. Dá para você imaginar a surpresa da outra pessoa? A pessoa realmente quis te machucar? Lógico que não, pois afinal, se você sofre com esse toque, é porque você decidiu não tratar a sua ferida e a outra pessoa não tem culpa da sua dor. E assim é com todas as feridas emocionais, todas. São muitas as ocasiões que nos julgamos rejeitados, abandonados, traídos, humilhados, tratados de forma injusta. E na realidade, todas as vezes que nos sentimos feridos, nosso ego acredita que o outro indivíduo deve ser recriminado. Sempre acabamos procurando alguém para culpar da nossa dor. E às vezes culpamos até nós mesmos, que é tão injusto quanto culpar outra pessoa. Mas lembrem-se, na vida não existem pessoas culpadas. Na vida existem pessoas sofredoras. Só isso, sofredora. Essa acusação toda que nós fazemos com as outras pessoas e com nós mesmos só servem para nos deixarmos mais e mais infelizes. Porém, quando nós começamos a olhar com esse olhar mais de compaixão para o outro e entendendo que muitas vezes aquele comportamento de raiva, de ódio, de humilhação, de masoquismo daquela pessoa é porque na verdade ela está sofrendo, você começa a olhar aquela pessoa com outros olhos, entendendo que na verdade ela é uma sofredora e aquilo que você está vendo é só a máscara dela, assim como você também tem as suas. Bem, por hoje é só, esse assunto é muito extenso. Mais uma vez, faça um pouquinho de reflexão, se vocês sentiram que vocês tiveram isso na primeira infância, já comecem a trabalhar com a EFT para liberar essas emoções, façam o trabalho do perdão, vão fazendo esse trabalho de limpeza conforme nós estamos explicando esses tópicos, que assim quando nós finalizarmos, vocês já estão zeradinhos, ok? Gratidão, obrigada e até amanhã!